Nós vamos fazer a leitura de dois textos que estão nos evangelhos, um em Lucas e outro em Mateus. E esses dois textos falam de acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus. Eu sei que não é época do Natal, né? Mas no nascimento de Jesus a gente fala o ano todo, em todos os momentos. Então, o primeiro texto que nós vamos ler está em Lucas, capítulo 2, do 8 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam cada um conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Agora vamos para o Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 2: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a Tua bênção nesse instante, e que o Teu Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações, à nossa mente, que possamos compreender a Tua palavra, e que seja o Teu Espírito a ministrar os nossos corações. Ó Deus, abre os nossos ouvidos, ó Deus, e que sejamos submissos à Tua verdade, que será pregada na força do Teu poder. No nome de Cristo pedimos. Amém. Como eu disse, queridos, esses dois textos estão relacionados a eventos ligados ao nascimento de Jesus Cristo. E eu sei que todos nós, eu acho que já estamos familiarizados com essa mensagem, porque frequentemente, especialmente durante o Natal, nós vemos cartões, presépios, peças, tudo isso relacionado ao nascimento de Jesus e a essas visitas que aconteceram ao menino Jesus. Nós lemos primeiramente o acontecimento da noite em que Jesus nasceu. Nós vimos que havia ali pastores reunidos que estavam revezando durante a noite para vigiar o pasto às ovelhas. E ali nós vemos que um anjo desce enquanto eles estavam naquele trabalho de vigia, e o anjo diz àqueles pastores: eu quero lhes trazer boas novas. Hoje vos nasceu na cidade de Davi
o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então aqueles pastores recebem o primeiro anúncio do nascimento de Jesus. Então eles vão até aquela estalagem onde Jesus estava deitado na manjedoura. E lemos depois, o texto que está lá em Mateus, a visita dos magos do Oriente. É interessante que não foi na mesma noite, como alguns presépios tentam mostrar, mas foi algum tempo depois que Jesus Cristo já era menino, talvez alguns meses de idade, e aqueles magos se dirigem para fazer aquela visita a Jesus. E eu queria com os irmãos examinar ou comparar esses dois relatos e tentar extrair algumas lições para as nossas vidas. Eu sei que nos dois textos há muitos detalhes impressionantes, extraordinários, mas eu quero simplesmente ver essas duas visitas e de que forma elas são similares, diferentes, e de que forma Deus pode falar aos nossos corações através desses dois eventos que rondaram o nascimento e os primeiros meses de vida do nosso Senhor Jesus. O primeiro aspecto que eu queria destacar é quem eram esses visitantes do menino Jesus. O primeiro relato de Lucas nos mostra que um anjo desceu aos pastores que estavam no campo. Eles estavam acampando ao ar livre, revezando para ver quem ficava a vigiar as ovelhas, o rebanho. E o primeiro detalhe que chama a atenção é precisamente para quem os anjos anunciaram o nascimento do Messias pela primeira vez. Não foi para os governantes, não foi para as autoridades políticas, não foi para as autoridades religiosas, não foi para os escribas, nem para os fariseus, mas foi para pastores. Pastores que do meio da noite estavam trabalhando. E é interessante que a classe dos pastores era desprezada e oprimida. Até hoje, em muitos países, essa classe de trabalhadores, bem como agricultores, lavradores, não são reconhecidas e valorizadas como deveriam. Você não vê, por exemplo, o prêmio de melhor agricultor do ano, ou o Oscar dos pastores, o Grammy dos lavradores. Mas ainda assim, Deus escolheu anunciar o nascimento de Jesus a pobres pastores, que não tinham naquele momento nenhum teto sobre as suas cabeças. Isso, queridos, nos traz uma lição preciosa, de que não pense que você não pode receber bênçãos espirituais por ser, entre aspas, um trabalhador comum. Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro quando Deus o chamou para livrar o povo de Israel. Mateus, esse que escreveu, ele estava sentado na coletoria de impostos quando Jesus o chamou. Queridos, a falta de dinheiro, de status social, de poder político, de fama, não priva ninguém de conhecer a Jesus Cristo. A graça de Deus não se restringe à profissão A ou B, ou à família A ou B. E esse texto dos pastores visitando Jesus nos confirma isso. E vamos ver o segundo relato, o relato dos magos. Mateus 2:1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. O termo usado aqui, magoi, no original, que foi traduzido por magos, se referia a uma tribo sacerdotal hereditária de povos do Oriente. A origem desse povo remonta a séculos antes do nascimento de Jesus. E na própria Bíblia nós temos menção a esse grupo algumas vezes. É certo que eles passaram por diversos impérios, os babilônios, os persas, os gregos, e até no Império Romano nós vemos a sua influência. Essas pessoas, os magoi, eram muito importantes naquela conjuntura antiga. Eles eram os conselheiros dos reis, eles eram versados em matemática, na agricultura, arquitetura, astronomia, que na época se confundia também com astrologia. E para dar um pouco mais de contexto e esclarecer o porquê essa visita é tão interessante, nós precisamos voltar a nossa atenção
lá para trás, lá para o cativeiro da Babilônia, no período de Daniel. Os irmãos lembram que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e Daniel e os seus amigos estavam no meio do povo. E é interessante que em determinado momento, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho meio esquisito, difícil. E ele pediu para que os magos, os sábios, pudessem descrever qual era o sonho e o seu significado. E o livro de Daniel, capítulo 2, verso 10, diz algo muito interessante. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Esses três são sinônimos. E então Daniel explica o sonho ao rei. E é interessante que, se a gente continuar nesse capítulo, no verso 47, diz assim: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel, olha que interessante, num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Então Daniel foi colocado numa posição de autoridade sobre os magos, os sábios, os astrólogos, todo aquele povo que estava ali no Império Babilônico. E com certeza Daniel e os outros exilados começaram a compartilhar com eles as profecias do Messias, a esperança que o povo de Israel ansiava, o nascimento do rei e do Salvador prometido. Lembre-se também que depois do cativeiro, muitos não voltaram, ficaram lá na Babilônia. Então aquele povo começou a entender, começou a ficar em contato com aquelas profecias que os judeus estavam tão apegados, que era precisamente o nascimento de um rei, o nascimento do Messias. Com o passar dos séculos, essa linha sacerdotal dos magos não era mais homogênea. Alguns eram charlatães e usavam a sua posição de influência, o seu conhecimento para fins escusos. Por exemplo, no livro de Atos 8 e 9 nós vemos isso. Outros, porém, buscavam honestamente a verdade. E nós cremos que esses magos que visitaram Jesus, e nós não sabemos quantos eram, porque a Bíblia não nos diz, eles foram movidos por aquela estrela que viram, e pelo conhecimento que eles tinham recebido da influência dos judeus, eles estavam ansiosos para conhecer o Rei prometido. E eu quero destacar aqui, queridos, duas lições. É que os versados e os destacados também precisam de um Salvador. Se por um lado ninguém é tão humilde ou inculto que não consiga, pela graça de Deus, experimentar o conhecimento de Jesus, ninguém é tão importante ou letrado que não precise se render ao senhorio de Jesus. E a segunda lição é que Deus controla a história. Perceba que ele preparou um judeu exilado, Daniel, para proclamar acerca do rei prometido, e séculos depois, de maneira extraordinária, um povo gentil vai até Belém para adorar ao Senhor, cumprindo profecias, por exemplo, como a de Isaías 63, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Queridos, esses eram os visitantes, pastores pobres e magos sábios, os dois reconhecendo e adorando a Jesus. O segundo elemento que eu queria trazer aqui para os irmãos é a atitude desses dois grupos de visitantes. Primeiro, voltando aos pastores, nós vemos a obediência imediata diante da revelação de Deus.
Diz o texto no versículo 11 que lemos de Lucas 2: o anjo proclamou: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. É interessante que o anjo não disse para que eles fossem ver o menino. Ele não ordenou isso, mas eles sabiam o que fazer. Não havia outra medida que fosse esperada deles a não ser procurar aquele bebê, encontrar o bebê. Então, no versículo 15, os pastores disseram uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Eles não duvidaram, eles não questionaram, eles não esperaram. Eles foram apressadamente achar o menino Jesus. E que privilégio eles receberam por terem agido dessa maneira. É importante dizer também, queridos, que provavelmente eles não estavam assim tão perto, porque eles disseram: vamos até Belém. Eles tinham um caminho a percorrer, mas ainda assim, eles sabiam que era o próprio Deus que tinha revelado o nascimento do seu filho, e eles deveriam ir até Belém. E a fé daqueles homens teve como resultado um privilégio de serem os primeiros dentre toda a humanidade, exceto Maria e José, a verem, contemplarem o Messias recém-nascido, porque eles receberam a palavra de Deus e agiram com base nela apressadamente, sem hesitar, sem questionar, sem duvidar. E um comentarista diz algo muito interessante: que seja o nosso espírito como o deles. Creiamos sempre completamente, agindo em obediência imediata, sem esperar mais nada, quando nos for mostrado claramente o caminho que nós devemos seguir. Agindo assim, receberemos galardão semelhante aos dos pastores. É interessante também que os pastores espalharam a mensagem. E diz o texto que eles voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Eles não ficaram preocupados com a maneira humilde que Jesus estava ali. Eles não ficavam questionando: será que é mesmo o rei deitado numa manjedoura, numa estalagem tão simples, sem pompa? Será que um rei nasceria assim? Mas essa é a sublimidade, a beleza do nosso Deus e Salvador Jesus, nascido sob a lei dos homens, numa manjedoura, numa estalagem. Esse é o nosso Deus que veio até nós. Eles não se queixaram, porque não havia pompa e circunstância. Eles glorificavam e louvavam a Deus. E também alguém já disse que a jornada que é iniciada pela fé geralmente termina em louvor. Vejamos os magos agora. Qual foi a atitude que os magos tiveram? Eles primeiro foram à capital, Jerusalém, porque era natural que o rei dos judeus nascesse em Jerusalém. Mas quando eles chegaram lá, eles foram informados pelos líderes religiosos que, na verdade, a profecia indicava o nascimento em Belém. Então a estrela apareceu por cima deles novamente e os guiou até Belém. E diz o texto que, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Alguém poderia dizer: se eu tivesse visto a Jesus, eu também creria nele, mas eu não vi. Eu não acho que isso tudo é invenção. Mas pare para pensar um pouco. Nós hoje temos muitos mais elementos e evidências do que aqueles magos para crer que Jesus é o Senhor, Ele é o Cristo. Eles não tinham o registro dos evangelhos,
os sermões sobre os fins dos tempos, eles não tinham o ensino dos apóstolos, eles não tinham o testemunho da ressurreição, eles não tinham a história da igreja com seus exemplos maravilhosos. Isso nos mostra como extraordinária era a fé que eles demonstravam. O pastor J.C. Ryle diz o seguinte: eles confiaram em Cristo, ainda que nunca o tivessem visto. Mas isso não foi tudo. Eles creram em Jesus, mesmo depois que os escribas e os fariseus demonstraram a sua incredulidade. Mas nem isso foi tudo. Eles confiaram em Jesus quando o viram como um pequeno menino nos joelhos de Maria e o adoraram como um rei. Esse foi o ponto culminante da fé. Eles não contemplaram qualquer milagre que pudesse convencê-los, não ouviram qualquer ensino que tentasse persuadi-los, não foram testemunhas de qualquer sinal de divindade ou de grandiosidade que os deixasse atônitos. A ninguém mais viram senão um menino ainda pequeno, fraco e impotente, necessitando dos cuidados maternos como qualquer um de nós. Mas apesar disso, quando viram aquele menino, eles creram estar diante do Salvador do mundo e, prostrando-se, o adoraram. Foi essa a atitude também dos magos. Em terceiro lugar, eu quero compartilhar com os irmãos a distância dos que conheciam formalmente. A distância dos que conheciam formalmente. Enquanto aqueles pastores se aproximaram da estalagem e da manjedoura, os magos vieram do Oriente até Belém. Os que estavam perto se distanciaram. Nos dois relatos, nós não vemos os líderes religiosos, por exemplo, os escribas, os fariseus, se prostrando e adorando. No caso dos magos, veja como isso é evidente no texto. Os magos chegam em Jerusalém, querendo conhecer o rei dos judeus, e os líderes religiosos que conheciam as escrituras dizem assim para eles: não é aqui, é em Belém. Ou seja, eles estavam familiarizados com as profecias. Os magos então foram até Belém, e os líderes religiosos e governantes nem se deram ao trabalho disso. Eles ficaram apáticos e, pior, hostis ao nascimento de Jesus. E não apenas com o seu nascimento, isso sucedeu com todo o ministério de Jesus, marcado por divisões, perseguições e rivalidade contra o Senhor. Isso significa, queridos, que o conhecimento formal das Escrituras não leva em si mesmo ao conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. Isso é um alerta para todos nós. Nós vemos aqui o significado daquilo que João nos disse no capítulo 1, verso 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso não é extraordinário que os gentios, os magos do Oriente, reconheceram em Jesus, ainda bebê, não apenas o rei dos judeus, mas o rei dos reis. Deus sempre teve os gentios no seu coração, e isso inclui a mim e a você. Um outro teólogo, D.A. Carson, ele diz assim: os magos são como os homens de Nínive, que se levantam em julgamento e condenam os que, a despeito do privilégio de muito maior luz, não receberam o Messias prometido, nem se curvaram ao reinado dele. O chamado do Evangelho se dirige a todos, sem distinção de raça, nacionalidade ou posição social. Pastores e sábios, judeus e gentios, ricos e pobres, homens e mulheres, todos são chamados a conhecer Jesus. E é isso que esse texto nos mostra.
Recapitulando, nós vimos que os pastores e os magos eram completamente diferentes em muitos aspectos, mas eles eram semelhantes num principal: ambos precisavam de um Salvador. Mas a atitude deles confirmou que havia esse anseio e que Deus os havia chamado para conhecer. Os dois se prostraram e glorificaram a Deus e adoraram o menino. Mas também houve aqueles que rejeitaram. Quando os pastores saíram para divulgar a notícia, a Bíblia não mostra que as multidões vieram para conhecer aquele bebê. Da mesma forma, os fariseus, os escribas, os governantes não foram até Belém quando os magos chegaram ali. É possível pessoas conhecerem as Escrituras e ainda assim o seu coração está distante de Deus e não conhecer a Jesus. Caminhando para a conclusão, talvez você se encaixe em alguma dessas realidades. Primeiro, talvez você esteja cuidando dos seus negócios, da sua profissão, do seu emprego. Você pode até vir para a igreja, mas você está apenas na região. O seu trabalho cotidiano, qualquer que seja pastores, ou seja trabalho intelectual, seja empresário, ou seja professor, seja vendedor, ou seja carpinteiro, qualquer coisa que você faz, toma muito o seu tempo. E você passa muito tempo vigiando o rebanho, e você fica na região. Talvez você se ache até desprezado aos olhos do mundo e diga assim: a minha profissão não vale nada. Mas eu quero lhe convidar a ir até Belém, com base no que o anjo disse aos pastores: o Messias nasceu. Isso é para glorificar a Deus e para trazer paz aos homens. Não se desespere achando que não tem saída e que aquilo que você faz é tão desprezado que nem mesmo Deus o aceita. Não pense isso. Nasceu o Messias. Olhe para a manjedoura pelos olhos da fé. Ela significa a glória de Deus revelada. Ela significa a paz na terra. E não apenas vá até Belém. Siga o caminho que aquele menino Jesus trilhou. Veja pelos olhos da fé e com auxílio das Escrituras os milagres que ele fez, os sermões que ele deu, os ensinamentos que ele deixou. Acima de tudo, vá até Jerusalém, onde ele morreu, e pelos olhos da fé contemple aquele mesmo bebê na manjedoura, crucificado e depois sepultado. Mas também contemple a ressurreição, e que ao terceiro dia aquele bebê na manjedoura que se tornou homem foi desprezado, ele ressuscitou em glória e subiu aos céus, dando a sua própria vida para lhe oferecer a salvação. Ninguém é tão pobre, desprezado, que não encontre nos braços amorosos de Jesus um refúgio. E você pode experimentar esse amor que Ele tem para oferecer. Contemple o Senhor Jesus pelos olhos da fé e tudo que Ele fez por nós. Você também pode estar numa segunda realidade, quilômetros e mais quilômetros distantes, como os magos estavam no Oriente. Talvez você se ache suficientemente capaz de governar a sua vida, tão conhecedor de uma área que você não precisa se render a mais ninguém, ou que você utiliza a sua fama, conhecimento, o status que tem como algo a se apegar. Mas deixe-me lhe perguntar com todo o amor: de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Você também precisa conhecer a Jesus. E para isso, talvez seja preciso renunciar a alguma coisa. O amor pelas riquezas, a busca por autojustiça, uma vida de pecado. Os magos enfrentaram uma jornada sujeita a muitos perigos, mas ainda assim, eles queriam
ver o Rei dos judeus. Com certeza eles enfrentaram cansaço, dúvidas, intempéries, mas o privilégio de conhecer a Jesus superou qualquer sacrifício que eles precisaram fazer. E o mesmo se dará com você. Eu não sei em que você se apega nessa terra, mas eu quero lhe dizer, somente o conhecimento de Jesus pode livrar a sua alma da condenação eterna. Que o exemplo dos pastores seja para nós um referencial de que ninguém está tão longe dos braços amorosos de Jesus, e que o exemplo dos magos seja para nós a referência de que ninguém é tão poderoso, tão intelectualmente sábio, que não precise conhecer a esse mesmo Jesus. Se você já o conhece, se você já o contemplou na manjedoura, já o contemplou na cruz, já o contemplou na ressurreição, eu quero lhe dizer, não se envergonhe de confiar em Jesus e de confessá-lo como Senhor, porque mesmo que todas as pessoas ao seu redor permaneçam na incredulidade e na iniquidade, mantenha-se firme na confiança de que Jesus é a prometida esperança de bênção para todas as nações. Que assim Ele nos ajude, irmãos, a vivermos nossa vida com base na sua graça e misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós rendemos ao Senhor glória e louvor. E como cantamos aqui, Tu és o Rei dos Reis. Obrigado por Jesus, porque Ele veio até nós. Obrigado porque nós temos esse relato precioso de que naquela manjedoura nasceu o Messias, de que naquela estalagem humilde o Rei dos Reis nasceu para nossa alegria, para glorificar o Pai. Senhor, nós queremos render ao Senhor a nossa vida, e o Senhor conhece o coração de cada um dos que estão aqui e dos que estão nos seus lares. Ó Senhor, eu não sei se eles estão na região ou se eles estão a quilômetros de distância. Ó Deus, mas Tu sabes. Ó Deus, que a Tua palavra os convença e os mova a contemplar Jesus, chegar aos Seus pés e adorar ao Rei dos Reis. No nome desse mesmo Cristo, ressurreto e glorioso, que nós oramos.